Oi Marisa, tudo jóia? Olha quem tá na praia hoje aqui. Nossa tropa aqui que veio diretamente de Jacareí, do Aras Lagoinha, para conhecer a Praia do Araçagi aqui em São Luís do Maranhão. São animais excelentes de passeio, resistentes, além da exuberante beleza do Pampa, né? Tradicional aí de seu Aras. Nós temos aqui, queria te agradecer também pela toda a atenção que você deu pra gente aí na questão dos animais. Eu chamo aqui com Metrópolis, a Minnesota e Miami. Quem está gostando de dar um mergulho é o Metrópolis aí. Tá um pouco estranhando um pouco, acostumando com as ondas.